Do you hear that? E aí, eu sou o Mike, sejam bem-vindos ao meu canal. E acho que eu tô um pouquinho diferente, né? Eu gostei dessa mudança. E vocês? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 26/6 e eu tô muito feliz. Hoje é um marco muito importante na minha vida e na minha carreira. E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco com vocês o que vocês viram aí no título ou na thumb. Hoje faz exatos 6 meses que eu tô sem um trabalho formal, sem um trabalho CLT. E nesse vídeo aqui eu vou comentar como foi tudo, né? Como que foram esses 6 últimos meses, o que que mudou na minha vida, o que que eu produzi, o que que eu entreguei, quais foram, né, as adversidades que passaram aqui pela minha vida durante esses últimos meses. E foi uma jornada muito incrível, mas o que eu posso começar aqui falando pra vocês é que, cara, eu tô bem, sabe? Eu tô ótimo, eu tô me sentindo muito feliz, eu tô me sentindo muito saudável, eu tô me cuidando. Hoje eu me dei folga só pra cuidar da minha saúde, fazer uns exames e correr atrás de algumas coisas, mas, bom, tem sido uma excelente jornada e eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos lá? Eu tenho até um gatinho aqui, ó. E aí, gatinho? Esse aqui é o Pixel, é o meu mascotinho, né, Pixel? Coisa gostosa. Bom, então vamos lá. Para você que não me conhece, tá chegando aqui agora nesse canal. No dia 26/12/2025 eu pedi as contas, depois de ter trabalhado aproximadamente 5 anos como desenvolvedor de software em um grande banco aqui do Brasil. Eu pedi as contas depois de muito pensar no que fazer da vida, depois de várias coisas que me aconteceram e tal. Um mês depois comecei a trabalhar em um outro banco menor, também aqui do Brasil. Tem toda a minha história aqui nesse canal. E durante esses 5 meses, muita coisa aconteceu. A cultura da empresa não combinava com quem eu era, não combinava com o que eu acreditava, né? Mas eu precisava, talvez, estar ali. Eu tinha entrado no intuito de aprender, de desenvolver as minhas habilidades. Eu sou desenvolvedor .NET, eu trabalho com a Unity, que usa essa tecnologia. E eu entrei nesse trabalho com foco em aprender essa tecnologia no mundo corporativo. Achei que fosse ser uma parada legal e foi, eu aprendi. Mas a cultura da empresa me fez, assim, passar por um... Eu não gosto da palavra burnout, mas acho que não tem outra coisa que eu possa chamar de burnout. Então, durante o tempo que eu fiquei nessa empresa, eu parei de dormir, passei sem dormir, passei por crises de ansiedade intensas, e aí eu passei o meu Natal de 2025 para 2026 péssimo, né? No dia 26/12, que foi quando a gente voltou a trabalhar, eu só entrei na daily, anunciei a minha saída, dali eu conversei com a minha coordenadora, depois da minha coordenadora eu passei por um psiquiatra, e aí comecei a tomar remédio para dormir e ansiolítico. A minha virada de 2025 para 2026, cara, foi péssima. Péssima. Eu achei que eu fosse morrer várias vezes. Uma ansiedade assim, um pânico tremendo, né? E lá atrás eu não vi outra saída e eu sabia que era o ambiente, era aquele trabalho que estava me causando essas sensações, né? E aí depois de já ter tido a coragem de pedir as contas do outro trabalho, ficou muito mais fácil ali para eu tomar essa decisão. E eu falei que eu não queria mais trabalhar, né? Eu, graças a Deus, tinha uma reserva financeira bem sólida. Eu sabia que eu conseguiria ficar alguns meses para me cuidar e eu sabia que eu precisava me cuidar. Então eu tomei essa decisão no dia 26/12/2025. E desde então, várias coisas aconteceram na minha vida, tanto coisas boas, tanto coisas ruins, e eu acabei ficando em casa porque eu tinha um projeto de jogos que desde maio de 2025 eu já tinha colocado alguns projetos em produção na Play Store, no It,
tinha ideias de software para desenvolver e tal, e eu sabia que eu não ia ficar em casa olhando para cima, né? Eu tinha um plano, eu tinha coisas para fazer, eu queria tempo para apostar nos meus projetos e foi exatamente isso que eu fiz. Antes de comentar um pouco sobre o que eu produzi durante esses 6 meses, eu vou falar sobre sentimento, né? Que foram coisas que me acompanharam, obviamente, em toda essa jornada. Então, durante o burnout ali, era uma ansiedade extrema, né? Eu morava em Santo Amaro, em São Paulo, numa rua super movimentada, com um bom prato ali, então a rua era cheia de mendigo, cheia de lixo, barulho, um monte de grade, que é uma das coisas que eu mais odeio em São Paulo, grade, são as nossas cadeias particulares, né? Então era um pânico, eu não via a hora de sair daquele lugar, de me mudar dali e tal. Pouco tempo antes, que foi uma das coisas que talvez tenha causado esse meu burnout, eu tive que cuidar de um pai ausente com câncer terminal, né? E isso me levantou assim questões psicológicas muito grandes quanto à minha saúde e medo, né, do câncer e tal. E aí parecia que eu sempre falava assim, cara, tem alguma coisa errada comigo, eu tô com alguma doença, tem alguma coisa zoada comigo, eu vou morrer, eu tô doente, né? E aí fazia exames de sangue e olhava, cara, tudo excelente, assim, eu sou um cara que só treina, só faz musculação. E aí mesmo sem a musculação, por causa da rotina de cuidar do meu pai e tal, eu tinha parado de fazer exercício físico, mas todos os exames mostravam ali, cara, uma saúde legal, colesterol baixíssimo, diabetes ali, glicemia controlada e tudo indicando o contrário do que eu estava sentindo, né? Então não fazia sentido eu estar me sentindo à beira da morte, né? Sendo que os exames mostravam o contrário. E para quem também me conhece há um pouco mais de tempo, eu estava num relacionamento que, querendo ou não, me pressionava a performar, digamos assim, e foi uma das coisas também que me levou a procurar um outro trabalho tão rápido, que me levou a adiar a decisão de me mudar, né, como eu tenho feito e tal. E com todas essas coisas eu senti uma pressão muito grande, né, e uma ansiedade. Então, tipo assim, mesmo trabalhando, mesmo ganhando dinheiro, eu ficava assim, cara, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou realizar meus sonhos? Como que eu vou fazer os meus planos aqui? Como que vai ser as coisas e tal? E aquele turbilhão na mente, cara, aquela mente que não, tipo, cansada de tanto ruminar pensamento e tal, e aquele barulho mental, né? E hoje, depois de 6 meses sem trabalhar, com apenas 1 mês morando no interior, eu já falei em outros vídeos aqui, a minha mentalidade mudou muito e o que eu tô sentindo hoje é uma paz de espírito tão grande que só me diz assim, é uma voz ecoando na minha cabeça, né? Cara, você tá bem, você tá saudável e você vai dar um jeito com as suas finanças. Você vai aprender a ganhar dinheiro, né? E isso tá martelando nessa última semana principalmente. Alguma coisa interna me diz assim, cara, você vai arrumar uma forma de ganhar dinheiro e não vai ser na pressão, vai ser na tranquilidade, né? Porque enquanto a gente está ansioso, a gente está pensando, maquinando ali, a gente acha que são pensamentos produtivos, mas muito pelo contrário, eles só geram caos e cansam a gente, né? E aí agora deveria ser o contrário, eu devia estar mais preocupado com as minhas finanças, porque eu estou só queimando reserva, eu não estou trabalhando, entre aspas, eu tô com uma vida completamente nova, eu tive que talvez desenvolver uma identidade nova, né, depois de o término de um relacionamento, mas cara, eu tô tão tranquilo assim, é uma coisa que eu gostaria de passar muito assim pra vocês, alguma coisa aqui dentro fala assim, cara, você vai achar o teu caminho, você vai achar o teu caminho. Isso tem me dado uma paz tão grande, sabe, uma tranquilidade assim de espírito que eu até comento aqui, eu parei de tomar remédio para dormir, nem a melatonina eu preciso tomar
pra cair no sono agora. Antigamente, cara, se não fosse o remédio, eu passava 2 noites acordadas. Agora eu, graças a Deus, comprei um sofazão gostoso, uma TVzona aqui. Então, cara, chega a noite aqui, depois que eu terminei de trabalhar, fiz a minha comida ali, me alimentei e tal, deito, o gatinho vai lá comigo, ficar comigo ali. Às vezes eu não consigo nem assistir um episódio, pum, dormir, sabe? E é, tranquilidade, paz e calmaria é como eu posso resumir esse momento que eu tô vivendo, né? O que teoricamente não faz sentido, porque a gente é criado e a gente é levado a crer que assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver muita grana, eu vou ficar tranquilo, eu vou ter menos problemas, eu vou ter menos preocupações. E comigo foi o contrário que aconteceu, nada mudou, eu tô gastando dinheiro, eu não tenho, tipo, nada, literalmente nada entrando, só dinheiro saindo. Mas, cara, eu tô feliz, tranquilo e sinto que, sabe, eu tô seguindo o caminho que eu tenho que seguir, beleza? Passando agora um pouquinho sobre o que eu produzi nos últimos 6 meses, eu vou mostrar pra vocês que tem muita coisa. Então, vem cá na frente do PC. A gente tem, então, o modo cooperativo do meu restaurante Brazuca, que eu levei um tempão para criar isso aqui, para deixar funcional e ainda não tá legal, né? Eu tive alguns feedbacks aí que o jogo não tá funcionando 100%. Eu preciso voltar a codar esse projeto, mas já faz um tempo que eu tô com bastante dificuldade para evoluir nele, bater um desânimo, ainda mais depois do Next Fest aí, que não foi ruim, mas também não foi bom, não explodiu meu projeto, então deu, não sei, me travou um pouquinho, eu diria. A gente tem então, ó, o 3 Days No Words, que é uma visual novel curta, totalmente vocalizada. Eu tô lançando esse projeto, acabou de subir para Steam. A Steam me deu um bolo aqui, ainda não deixou eu publicar a demo gratuita desse jogo, mas agora, no meio do mês de julho, esse projeto vai estar lançado aí, bem baratinho, um projeto curto, mas muito autoral, muito cinematográfico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de jogar esse jogo. Tem também o RexPG, que eu coloquei uma versão bem early alpha, assim, mas é um projeto que você já consegue conectar 3, 4 jogadores numa mesma sala e ter uma sessão básica ali. Esse aqui é um projeto de longo prazo e um sonho grande que eu sempre tive, e aí com esse tempo em casa eu consegui evoluir. Tem o Rotor City aqui, que é uma releitura do clássico Simcopter, que foi lançado para PC. Eu também vocalizei esse jogo aqui com IA e ficou um negócio muito bacana. Eu acredito que nas próximas semanas, depois dos lançamentos dos outros jogos, eu vou ter mais tempo para mexer nesse projeto. Tem o Techstrike Third Person Shooter aqui. Eu estou fazendo uma engine proprietária para criar jogos third person, no estilo ali Metal Gear, mais ou menos. Tá bem embrionário isso aqui. Eu estou estudando com o curso da Udemy que eu tenho. Eu faço isso aqui nas minhas horas vagas, quando eu estou de saco cheio dos outros projetos. É um projeto de longo prazo também, mas a longo prazo eu acredito que isso aqui vai me facilitar lançar vários pequenos projetos da Techstrike. E o último jogo aqui é o Banana Buddy, que eu já lancei ele na Play Store, mas a Play Store recusou, porque é um jogo praticamente que falta features aí, foi basicamente o que o Google me falou, né? Não vou lançar seu jogo não, porque não tem praticamente nenhuma feature aqui. É um joguinho bem simples, eu desenvolvi no final de semana, um jogo mobile, mas eu descobri um publisher de assets do Brasil que lançou recentemente um pacote de frutas e verduras e tal, e eu pretendo comprar a bananeira deles para fazer um novo minigame aqui e lançar esse projeto. Tanto esse projeto do Banana Buddy quanto do Rotor City, eles seguem a mesma premissa, que é criar jogos com os assets que eu já tenho. Cara, eu já tenho uma biblioteca de assets aí que deve ultrapassar os $50 mil, né? Então eu não preciso comprar mais coisa, eu preciso produzir com o que eu já tenho. Agora, passando para os apps aqui,
eu lancei 3 apps, né, durante esse tempo. Então a gente tem o Lista de Compras, que foi um aplicativo criado com .NET MAUI. É uma tecnologia C Sharp, né, que eu uso para o desenvolvimento de jogos, e aí eu queria aprender, ver como que era e tal. Mas eu não gostei muito, é muito verboso, é difícil de programar, tem muitos detalhes e tal. E aí eu terminei também um curso de React Native. Eu gosto muito de React, o meu site e vários sites que eu tenho feito aí são todos feitos em React. Eu tinha um pouquinho de experiência em React Native, e aí depois desse curso me deu coragem para criar os meus próprios apps, e me deu conhecimento também, e me mostrou que para apps é melhor o React Native do que o .NET MAUI. Para finalizar aqui, eu quero comentar um pouco sobre as coisas ruins que aconteceram durante esses 6 meses, né? E eu sempre falo para vocês que eu mostro o bastidor aqui, eu mostro o lado ruim das coisas e da vida, né? A vida não é só montanha-russa para cima, a gente tem as nossas quedas também. E aí eu vou comentar um pouco sobre as coisas que me atrasaram, né? Não me pararam, mas me atrasaram aqui. O primeiro, como eu sempre falo, foi o burnout aqui. Depois de 5 anos trabalhando no ramo de desenvolvimento de software em 2 grandes bancos aqui do Brasil, cara, que trabalho estressante, que trabalho complexo, e foi muito difícil ter tomado a coragem para pedir as contas. Financeiramente eu já estava seguro há muito tempo e eu fui adiando porque a gente nunca se sente seguro o suficiente. Mas o negócio, eu sei que a minha cabeça chegou num estado tão crítico que quando eu tomei a decisão de pedir as contas, foi exatamente isso, cara. Se eu continuar nessa linha, eu vou morrer de verdade e eu preciso dar um tempo para minha vida, dar um tempo para minha saúde, me cuidar, me curar, né? Então, foi com isso que eu consegui reunir a coragem para pedir as contas dos 2 trabalhos e tal. E não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão rápida, né? Eu demorei muito tempo matutando as ideias e me programando e fazendo cálculo e fazendo conta e fazendo plano, mas eu tô feliz que eu fiz isso. O segundo que aconteceu aqui, eu não sei exatamente quando que eu vou parar de falar isso, tá? Eu até peço desculpa se eu for muito repetitivo, mas foi uma coisa que me marcou muito e se eu falar que não dói, né? Eu vou estar mentindo, mas eu encerrei um relacionamento de longo prazo com uma pessoa que eu amava muito e foi uma parada muito difícil mesmo. Eu não sei nem quanto tempo faz, a gente terminou no domingo de Páscoa, né? Eu não sei exatamente quanto tempo faz. É muito complicado, cara, muito complicado mesmo. Eu tinha tantos planos com essa pessoa, eu confiava muito nessa pessoa e ver isso se dissolver, digamos assim, me machucou muito, sabe? A quebra da expectativa foi um negócio que me machucou pra caramba. E fora que eu, sei lá, eu gostava, talvez eu goste ainda da pessoa, né? Então, graças a Deus eu não sei como ela tá e também não sinto falta de ficar olhando ali e procurar, não pergunto pra ninguém, ninguém também me fala, graças a Deus a gente não tem os mesmos círculos, então eu honestamente não sei, eu espero que essa pessoa esteja bem, mas graças a Deus eu consigo falar pra vocês tudo isso sem a vontade de chorar. Não vou falar que não é difícil, ainda dói, é uma parada complicada, mas são coisas da vida, eu começo a entender muita coisa. O meu antigo chefe no meu antigo trabalho, ele estava casado com uma garota, mas aí ele falava um pouco às vezes da esposa anterior que morou com ele, e aí eu ficava tipo... Nessa época eu tava vivendo uma fase gostosa do meu relacionamento, né? E aí eu olhava pra ele e falava, mano, como assim você acabou de trocar de esposa e tá tão bem, né? Tá feliz com ela, não sei o quê. Pra mim não fazia o menor sentido, né? Mas cada vez mais faz mais sentido isso, porque términos são inevitáveis, pessoas são incompatíveis, pessoas têm momentos de vidas, desejos, objetivos diferentes, então... Todo mundo passa por isso, né? Não que é uma coisa fácil, mas é uma coisa completamente normal. Tive um Next Fest fraco, né? Então, como eu falei de quebra de expectativa, eu tinha uma certa esperança, uma expectativa que alguém ia ver o meu jogo, né? O meu restaurante Brazuca,
ou que ele ia crescer muito, ou que alguma coisa ia acontecer, sabe, algo mirabolante fosse acontecer, eu não sabia o que que era, mas juntando com essa paz e esse senso de direção, eu sentia que alguma coisa ia acontecer. Isso não aconteceu, né? Então foi uma barra assim, nossa, no dia do Next Fest, nas primeiras horas assim, bateu um desespero. Eu coloquei em outro vídeo aqui no meu canal, comentando um pouco mais sobre isso no dia. Mas depois passou, e aí o evento passou, e não foi de todo ruim. Me trouxe muito dado, me trouxe muito insight. Eu estou muito feliz de ter participado do Next Fest. Foi o meu primeiro Next Fest, né? Muitos mais virão, eu tenho certeza. Mas foi uma barra pesada, né? Mas, mais uma vez, com a expectativa quebrada ali, a gente se frustra muito e isso dói bastante, né? Por último aqui, a minha mudança completa de vida, mudança de cidade. Para quem não me conhece, eu tenho 30 anos, eu sou um cara nascido e criado em Santo André, mas nos últimos 2 anos eu estava morando ali em Santa Amaro, porque era do lado do meu trabalho e tal, e facilitou muita coisa. Eu morava do lado do metrô, então acabei até vendendo meu carro, porque eu não precisava mais do meu carro para me locomover e tal. Mas, depois de tudo que aconteceu na minha vida, depois do término do meu relacionamento, que querendo ou não me segurava um pouco ali em São Paulo por causa de família e contextos e tal, eu tomei a decisão, né? Não faz nem um mês que eu me mudei, mas eu tomei a decisão e aí casou de eu achar esse apartamento maravilhoso aqui, que eu tô amando. Eu vou comprar essa porra aqui um dia ainda. E só que não foi fácil, definitivamente não foi fácil. Cara, é difícil explicar assim, mas eu criei uma nova personalidade, não tem como, é uma vida diferente, é um paradigma diferente, são, sabe, processos mentais diferentes. Então eu tenho certeza que eu sou outra pessoa depois de ter me mudado, de ter aberto mão, de ter falado, cara, eu não tenho nada me segurando aqui em São Paulo, eu não tenho o que me prenda, eu não tenho motivo para ficar aqui, eu tenho todos os motivos do mundo para ir pro interior, né? Eu gosto de andar de moto e é isso que eu tenho feito frequentemente. Eu gosto de tranquilidade e paz, eu gosto de verde, então eu adoro sair por aí descalço e pisar na grama e tal. E eu sabia que eu ia viver isso aqui e eu tô feliz que eu tomei essa decisão e fiz, mas eu não sei explicar o esforço mental que eu tive que fazer para, cara, literalmente reescrever a minha cabeça, porque eu sou a mesma pessoa, mas com uma vida completamente diferente, né? Então, foi barra. Mas, depois de tudo isso aqui que eu falei pra vocês, esse é o cara que vocês podem ver, né? Eu estou genuinamente feliz, eu estou realizado, tranquilo, em paz e, cara, não me arrependo de nada e eu tô esperando muito pelos próximos capítulos da minha vida. Para vocês verem aqui, eu tô cuidando da minha vista, né? Então, tô usando óculos agora para ficar na frente do computador e até é mó estiloso que dá para colocar a paradinha aqui, ó. Opa! Vai! E eu já tava querendo comprar um óculos de sol, então uni o útil ao agradável. Hoje fiz alguns exames também de rotina e tô cuidando de algumas coisas da saúde, porque é isso, um homem precisa, né, se cuidar, se curar e, cara, é exatamente isso que eu tenho feito aqui, exatamente isso que eu tenho feito e é isso, galera. Eu agradeço demais a você que me assiste aqui, a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu conheci no YouTube, as pessoas que torcem por mim. E para finalizar, eu queria só deixar o que eu sempre falo para você, cara. Acredite, acredite, acredite. Deus tem um plano para você, assim como Ele tem para mim. A gente não consegue enxergar, muitas das vezes a gente não consegue acreditar, mas acredite, tenha fé. Faça por onde, né? Não fique aí sentado, não vai cair do céu. Vai exigir muita força de você, mas no final vai valer a pena, né? Como eu comentei num vídeo lá atrás, eu falei que se eu fracassasse, eu ia trazer isso pra vocês. Eu não acho que eu vou fracassar aqui, na verdade, muito pelo contrário, eu acho que eu tô
me tornando outra pessoa aqui, né? Mas ainda fica aqui o meu compromisso, se algum dia eu fracassar de alguma maneira, eu não vou ter vergonha nenhuma de trazer isso aqui para vocês e falar, gente, olha, eu errei, eu tentei, não deu certo e tal. Mas é isso, cara. Continue acreditando nos seus sonhos, faça por onde que vai dar certo. E se você precisar de alguém para conversar, se você precisar de, sabe, qualquer coisa, de um incentivo, conte comigo, tá? Tô aqui nos comentários, tô no LinkedIn, que é a minha única rede social. E é isso. Tá bom, galera? Eu agradeço demais. Um abraço para vocês, um excelente final de semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!